de decidir seguir a Jesus? E até onde você está disposto a ir por conta da sua fé? São perguntas que nós precisamos nos fazer e respondermos todos os dias da nossa vida. E por fim, a quarta pergunta é: mas e se seguir a Jesus me custasse tudo? E se seguir a Jesus me custasse tudo? E aqui vale nos perguntarmos o seguinte: o que é tudo para mim? O que é tudo para você? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 28. O versículo que vamos ler está no contexto da história do jovem rico, que a Bíblia traz por título, o perigo das riquezas. O perigo das riquezas. E Jesus, conversando ali com os discípulos, no verso 28, Pedro toma a palavra e faz a seguinte pergunta: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo, ou tudo deixamos, e te seguimos. E te seguimos. Ou seja, ali Pedro está falando para Jesus, que eles decidiram abandonar tudo por Jesus. Pedro está dizendo que eles abandonaram tudo para seguir a Jesus. E tipo assim, o que nós vamos ganhar, Interessante que o ser humano, tudo que nós fazemos, nós nunca queremos perder, Nós sempre queremos ganhar. Muito obrigado. Estava tentando ligar no lugar errado, aí fica difícil. Então nós sempre queremos ganhar, nunca queremos perder, nunca queremos sair do prejuízo, E é isso que Pedro estava perguntando para Jesus. E aqui ele diz que deixaram família, deixaram o trabalho, para seguir a Jesus. É interessante nós entendermos o seguinte: tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Muitas pessoas acham que há coisas na vida que são totalmente gratuitas, Tem aí muitos programas assistenciais do governo, que despejam um monte de dinheiro para muitas famílias, e as pessoas acham que aquele dinheiro ali é de graça. Pensa que aquele dinheiro ali é porque o governo é bonzinho e está dando para ficar em casa sem fazer nada. Mas não. Aquele dinheiro que o governo dá é dinheiro nosso, dos impostos que nós pagamos. Então não é de graça. E veja só, se você vai estudar, você tem que pagar. Mas tem escola pública que a gente não paga. Mas quem paga? Somos nós também. Não é o governo que tira do bolso dele para pagar. Não, o dinheiro que o governo diz que é dele é nosso. Se você vai montar uma empresa, tem custo.
Se você, depois de algum tempo, decidir fechar a empresa, também você vai ter que pagar para poder fechar. Aí você é jovem, solteiro, e fala assim, eu vou namorar. Você tem custo. E parece que o período de namoro, parece que a gente gasta mais do que quando a gente é casado, né? Por quê? Porque namora, né? Conquista, então sempre quer fazer alguma coisa diferente, né? E gasta. Diversão, viagens, alguns sonhos que você tem em mente para realizar. Eu tenho o sonho de ter uma chácara, eu tenho o sonho de ter uma casa bem bonita, um carro. Tudo isso o quê? Custa dinheiro. Dr. Milton Afonso, uma figura bem conhecida, né? Então, um empresário adventista de sucesso, que um dia sentiu no coração, movido por Deus, de doar bolsas de estudos para alunos que não tinham condição de pagar, não tinham condição de bancar os seus estudos. E nós vimos um dia o pastor Javan dando seu testemunho que ele foi um dos beneficiados, né? Esses alunos estudaram de graça? Não. Apesar de eles não tirarem dinheiro do seu bolso para pagar a mensalidade todo mês, mas alguém estava pagando para que eles pudessem estudar. E aí existe em nossos dias a teologia da prosperidade, né? A teologia diz que qual que é o preço do discipulado? Bênçãos materiais, bênçãos terrenas. Olha, se você aceitar Jesus, sua vida vai mudar. Se você der o dízimo, sua vida vai ser abençoada. Tem alguns líderes que ensinam, se você der 10%, Deus vai te dar só 10%. Se você der 20%, Deus vai te dar 20%. Então, a proporção que você for aumentando o valor do seu dízimo, é a proporção que as bênçãos de Deus vai recair sobre a sua vida. Mas, será que isso é verdade? Marcos 8, verso 34 e 35. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Marcos 8, 34 e 35. Não. Sim, é isso mesmo. É porque eu abri aqui errado. Marcos 8, 34 e 35. E aqui Jesus disse: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então veja só que aqui Jesus ele faz um convite para que aquele que queira possa segui-lo, possa se tornar seu discípulo. Mas Jesus aqui ele mostra que o trajeto, o caminho do discipulado não é um caminho fácil. O hino que nós cantamos no início nos fala que para seguirmos a Jesus, nós passaremos por algumas dificuldades. Nós precisaremos renunciar a algumas coisas. E aqui Jesus diz que quando nós decidimos segui-lo, então nós vamos precisar renunciar a algumas coisas. Quem sabe um conforto, quem sabe status, algumas oportunidades, né? O Amarildo mesmo aqui, né? Ele já contou seu testemunho, vivia no mundo da música, e quando conheceu o Evangelho, teve que fazer o quê? Renunciar aos seus sonhos, os seus objetivos, para que pudesse seguir a Jesus. Eu creio que aqui, todos nós, em algum momento tivemos que renunciar a alguma coisa, né? Renunciar a alguma coisa. Por exemplo, nós que somos casados, quando decidimos
nos unir, ter um matrimônio, a pessoa que está hoje do nosso lado, a nossa esposa, tivemos que fazer o quê? Qual que é uma das perguntas que o pastor faz na hora do voto matrimonial lá? Fidelidade, mas tem uma. Ele entra a pergunta e faz. Na pergunta ele diz o seguinte: você está disposto a renunciar a todas as outras por amor a esta? E a gente diz o quê? Sim. Entendeu? O casamento é algo bom? É maravilhoso. Mas exige o quê? Renúncia. Exige renúncia. Não apenas a outras mulheres, mas também a muitos costumes que nós temos, né? Que nós trazemos da nossa família, da nossa vida de solteiro. Quer dizer, agora a gente não pode mais sair a hora que quer, para onde quer, com quem quer, sem dar satisfação. E muitas vezes, quando nós queremos, nós fazemos o quê? Não vamos, porque vai dar problema, né? Então, a vida, nada na vida assim, simplesmente fácil. Aqui em Mateus 6, verso 24, vamos ver o que Jesus diz. Mateus 6, verso 24. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Nossa, irmão, então é pecado a gente ser rico? Não, claro que não, né? Nós temos muitos exemplos de homens na Bíblia que eram riquíssimos. Mas, quando a riqueza, as posses materiais, as coisas terrenas, se colocam entre nós e Deus e nos impede de servi-lo com todo o nosso coração, aí se torna o quê? Pecado. Se torna pecado. Em Mateus 6,33 Jesus disse: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele sempre tem que estar em primeiro lugar da nossa vida. E aí parece que é um ato egoísta de Deus, né? Olha, eu tenho que ser o primeiro. Você não pode ter nada antes de mim, e nem além de mim. Mas por que Deus exige isso? Porque Deus é o Criador. Deus é o Criador. Deus também é o nosso mantenedor. O nosso mantenedor. Então, tudo que somos, tudo que temos, é de Deus. Não é de ninguém mais. É de Deus. Então, Deus pede que Ele seja o primeiro em nossa vida, apenas para reconhecermos que somos completamente dependentes de Deus. O discipulado, seguir a Jesus, exige sacrifício. Exige sacrifício pessoal e perseverança. Quantas vezes as dificuldades, nos deixam desanimados, Às vezes estamos tristes, cabisbaixos, e muitas vezes nós até pensamos: será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena? Tantas pessoas aí que não se preocupam com nada de Deus, de religião, e as pessoas têm uma vida tão tranquila, uma vida tão farta, algumas pessoas parecem até que têm uma família tão perfeita, mas exige o que de nós? Perseverança. Precisamos perseverar. Muitas vezes Deus chama alguém e pede para abrir mão de status, riquezas ou aprovação humana.
Então, muitas vezes, quando Deus chama algumas pessoas, digamos que com uma posição bem significativa na sociedade, muitas vezes Deus pede para que essa pessoa abra mão de algo. Abra mão de algo. E assim como nós também. Não é só com pessoas ricas, influentes, importantes. Até porque todos nós somos importantes diante de Deus. Cada um de nós temos a nossa importância, né? Mas Deus sempre pede que abramos mão de alguma coisa. Mas o jovem rico, ele não estava disposto a abrir mão do que ele tinha. Mateus 19, 21 e 22, nós lemos. Vemos ali que a irmã White, ela diz que a pergunta que o jovem rico fez a Jesus, ele fez com um coração sincero. Mestre, o que farei, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ela diz que essa pergunta foi de todo o coração. Mas a sua decisão revela que ele não estava disposto a sacrificar-se para ganhar a vida eterna. E no verso 21 e 22 de Mateus 19, lemos o seguinte: Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Abraão teve problema com riquezas para servir a Deus? Jó teve problema com riquezas para servir a Deus? Não. Mas o jovem rico teve. E nessa manhã, quem sabe, o meu problema, o seu problema não sejam riquezas, não sejam posses materiais. Mas o que tem nos impedido de servirmos a Jesus de todo o nosso coração? O que tem nos colocado entre nós e Deus, que tem nos impedido de segui-lo nesse caminho do discipulado, de maneira que demonstremos que nós renunciamos o mundo por amor a Jesus. Em Lucas 14, 27 a 33, também diz o seguinte: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, mais uma vez aqui, Jesus está dizendo que o discipulado exige renúncia. Então, tudo aqui que Jesus está falando não é ter que renunciar a casa, carro, não é isso. É tudo aquilo que tem te impedido de verdadeiramente me seguir. E em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 645, o irmão White escreveu o seguinte: Nada temos que não nos tenha sido confiado pelo Senhor, e Ele quer que os interesses de seu reino sejam colocados acima de qualquer interesse terreno. E aí Paulo diz, né? Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, né? Se algum louvor há nisso, tudo que é justo, tudo que é reto, se algum louvor há nisso, pensai. Nisto, pensai. Isso deve ser o que ocupe a nossa mente. Então, quanto tempo eu penso nas coisas celestiais? Será que as coisas materiais têm ocupado muito mais a minha mente, que não tem permitido que eu deseje o céu? Que eu deseje a vida eterna? Será que as coisas do mundo têm me prendido tanto que eu não tenho tido tempo para estudar a Bíblia, a lição da escola sabatina, tempo para orar, tempo para ouvir um hino durante a semana? Será? Bens
materiais, talentos, tempo, família, nos foi dado por Deus. Nada é realmente nosso por direito. Ou seja, nossa família, nossos filhos, nosso talento. Tem pessoas muito talentosas, né? Pessoas muito inteligentes, que fazem grandes projetos, mas a sabedoria e a inteligência que ela tem não é dela, também é dada por Deus. Nós somos apenas administradores. E como não somos donos, somos considerados mordomos ou administradores dos recursos de Deus. Temos a responsabilidade de usar esses recursos de acordo com a vontade de Deus. E aqui, né, como cristãos, nos mostra que nós temos o compromisso, o dever e a responsabilidade também de zelarmos e cuidarmos do lugar que nós vivemos. Você já viu pela rua, né? Quando estamos caminhando, algumas pessoas pegam uma bala, alguma coisa, pegam um papel e faz o quê? Joga no chão. Isso não é atitude de cristão. Porque nós precisamos zelar, cuidar do planeta que nós vivemos. Não podemos fazer nada que venha agredir o meio ambiente. Claro que diferente das pautas que existem por aí, as ideias obscuras que existem por aí, não é isso. É na questão de responsabilidade. Quando Deus criou Adão e Eva, depois Deus criou o jardim e os colocou no jardim para quê? Para cuidar do jardim. Em Mateus 4, 19 e 20, Jesus diz ali: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E ali estava Pedro, João, né? Pescando. E aí Jesus passa e fala assim: olha, me segue, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E o relato diz que imediatamente eles, deixando tudo, o seguiram. O que era tudo para eles naquele momento? Era o barco que eles tinham, era o trabalho deles, que era viver de pescaria, era a sua família. O relato diz que imediatamente eles, deixando tudo, o seguiram. Então eles tiveram que fazer algumas renúncias para que pudessem seguir a Jesus. Paulo também, ele teve que renunciar. Em Filipenses 3, de 7 a 8, ele diz: mas o que para mim era ganho, reputei como perda por amor a Jesus. E nós sabemos que Paulo era um homem de grande influência, né? A princípio era um perseguidor dos cristãos, mas era um homem culto, um homem estudado, muito inteligente. Mas ele resolveu, a partir do momento que teve um encontro com Jesus, ele resolveu renunciar todo aquele prestígio que ele tinha, toda aquela importância que ele tinha ali no meio daqueles líderes, para poder seguir a Jesus. E aí nós sabemos que de perseguidor ele passou o quê? A ser perseguido. Tanto que ele foi morto por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Em Romanos 8, verso 18, Romanos 8, verso 18, ele diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, Paulo sofreu perseguições, Paulo sofreu naufrágios em suas viagens missionárias, Paulo foi preso, foi chicoteado, mas ele disse que nada disso dava para se comparar com a glória futura, se comparar com as coisas celestiais que Deus tem preparado para mim
e para você. E a irmã White, em Provérbios 30, ela diz o seguinte: o céu é barato demais, mesmo que nos custe tudo o que possuímos aqui. O céu é barato demais, mesmo que nos custe tudo o que temos aqui. Mais uma vez, o que é tudo que você tem aqui? Será que isso vale mais do que a eternidade? Será que compensa nós virarmos as costas para Jesus por conta do que temos aqui? Sendo que são coisas totalmente passageiras? Tiago diz que a nossa vida é como o quê? Como sopro, como a neve, que logo passa. E quando nós lemos relatos de personagens bíblicos, né? Nós falamos assim, mas aqueles homens, eles tinham uma vida muito consagrada, né? Por isso que eles conseguiram fazer essas renúncias, né? Por isso que eles foram heróis. Mas será que em nossos dias não tem pessoas que também têm feito renúncias significativas por conta da sua fé? Existem alguns personagens que nós até conhecemos da televisão que decidiram fazer uma renúncia por conta da fé que eles professam. Muitos renunciaram à vida de glamour, mas apesar de ser uma vida glamourosa, uma vida de aplausos, uma vida de grande notoriedade, de sucesso, mas chegou um momento que eles perceberam que a sua vida era vazia. E eles estavam cansados daquela vida. E nós temos aqui um personagem muito conhecido, Denzel Washington, né? E diz que ele não esconde a sua fé. Nós sabemos que muitos personagens da televisão, né, trabalham em determinadas emissoras e eles não podem expressar o que eles realmente pensam, principalmente quando isso é relacionado à sua fé e que de certa forma entra em choque com a cultura que existe hoje, de que todos os caminhos levam a Deus, de que você não pode discordar de determinada teoria porque você está assim ofendendo as pessoas, você está agredindo a fé das pessoas. Mas Denzel Washington, ele sempre fez questão de tornar pública a sua fé. E veja o que ele disse: o talento me foi dado e eu quero usá-lo para o bem. Ele construiu uma carreira de sucesso, mas reconhece que há algo maior que a fama. O quê? A missão. Existe algo mais importante na sua vida do que a missão que Deus te deu? Existe um projeto na igreja chamado Meu Talento, Meu Ministério, né? Onde a igreja incentiva cada profissional a usar o seu talento, o seu dom, o seu serviço, a sua empresa para propagar o Evangelho. Se até aqui nós não temos entendido de que a missão que nos foi confiada por Deus é muito mais importante do que os nossos planos, do que os nossos sonhos, então nós ainda não entendemos o verdadeiro sentido do discipulado. Ainda não entendemos o sentido verdadeiro do que é ser um cristão, um seguidor de Jesus. As coisas eternas têm que estar acima das coisas terrenas. E eu nunca esqueço de uma frase que alguém falou, não sei quem, mas já ouvi algumas vezes, que diz o seguinte: quando eu cuido das coisas de Deus, acontece o quê?
Camacho que falava. Oi? Camacho que falava essa frase. Não entendi. César Camacho. Camacho? Mas já ouvi outras pessoas falando. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Entendeu? E pode ver, quando nos preocupamos com as coisas espirituais, não é que tudo vai bem 100%, não. Mas há momentos que a gente enfrenta determinadas situações que parece que não vai ter solução. Quando de repente é solucionado pelo poder de Deus. Temos também Dennis White, não sei se é exatamente assim que faz a pronúncia, e diz que hoje ele é cristão, mas como que ele conheceu o cristianismo? Como que ele decidiu renunciar tudo por conta da sua fé? Na década de 1970 a 1980, ele sofreu muito por conta da dependência com drogas. E diz que ele ficou numa situação tão terrível que quase lhe custou a sua carreira e a própria vida. Então, ele estava atuando em um filme e diz que naquele meio que ele estava atuando no filme, ele compôs uma canção. E a partir dali ele tomou a decisão de seguir a Jesus. E ao contrário do que muitas pessoas ensinam por aí, que o caminho do céu é um caminho tranquilo, fácil, né? Mas não, nós vemos aí. Ele encontrou a Jesus num momento de dificuldade. E será que a partir do momento que ele tomou a decisão de servir a Jesus, as dificuldades acabaram? Não. Pode ter certeza de que até hoje ele precisa lutar para que possa continuar firme. Não sei quantos conhecem esse ator. Alguém conhece? Jim Caviezel. Eu já assisti uma entrevista dele. Fiquei assim impressionado. Esse aí é o filme que ele fez, né? Paixão de Cristo. E depois eu vi também uma entrevista do Mel Gibson, que diz que quando ligou para o Jim, fazendo um convite para fazer o filme, diz que, de certa forma, o Jim Caviezel chegou e falou para si imediatamente: eu aceito. Pode ver que aí está escrito: o ator que Hollywood abandonou. E aí, naquele momento, Mel Gibson falou para ele: você não quer pensar? Ele falou: não, eu não preciso pensar. Ele falou: porque você precisa saber o seguinte: a partir do momento que você fizer esse trabalho, a sua carreira aqui em Hollywood acabou. E sabe qual foi a resposta dele? Ele falou: tudo bem, não tem problema. Não tem problema. E ele fez o filme. E realmente, ele foi esquecido. Foi colocado na geladeira. Esse é o preço que todo verdadeiro discípulo tem que pagar. E veja uma frase, acho que talvez vocês não estejam conseguindo ler, né? Acho que não deve estar muito visível. Mas tem uma frase dele que diz depois o seguinte: todos nós somos chamados para carregar a nossa própria cruz. E se você não se levanta e carrega a sua própria cruz, vai ser esmagado pelo peso dela. Eu achei essa frase assim, uma frase muito forte. Cada um tem a sua cruz. Eu não sei qual é a sua cruz. Não sei. Mas todo verdadeiro discípulo, ele tem uma cruz para carregar. E quando nos recusamos a carregar a nossa cruz, pode ter certeza de que seremos realmente esmagados por ela. Porque vai ficar pesada de tal forma que a gente vai acabar o quê? Decidindo renunciar. Mas vejam que C.S. Lewis falou acerca
da cruz. Se a cruz que você carrega não te ensina a amar, não é o quê? A mesma cruz de Cristo. Quando falamos em cruz, nós temos a ideia de algo muito pesado, né? Algo pesado. E para algumas pessoas acaba sendo mesmo. Acaba sendo. Mas, por que a cruz se torna pesada para nós? Talvez porque a cruz que eu estou carregando não é a cruz de Jesus. Porque Jesus mesmo disse: o meu fardo é o quê? Leve. Meu fardo, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então veja só, para nos tornarmos discípulos, é preciso nós termos coragem, mas também fazermos sacrifícios. E não pense porque algumas pessoas famosas acabam aceitando a Jesus que a vida é mais fácil, não. É mais fácil não. Cada um tem as suas dificuldades. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas acabam decidindo não aceitar Jesus por conta de fama, por conta de sucesso? Por conta de sucesso? Muitas pessoas. Existem outros também que dizem que aceitam Jesus, mas continuam ali, fazendo o que eles estavam fazendo antes de conhecer Jesus. E aí eu me lembro de Karina Bach, uma vez eu vi também uma entrevista dela, que era atriz, e depois de repente sumiu das telas. E eu não sabia exatamente porquê, né? Mas aí muito tempo depois que eu vi essa entrevista dela. E ela disse o seguinte: eu parei de atuar porque eu conhecia Jesus e o meu trabalho, as cenas que eu fazia, não condiziam com a minha fé. Não condiziam com a minha fé. E ela falava: como que eu ia fazer uma novela, fazer uma cena beijando um outro homem que não seja o meu esposo? Isso não condiz com o cristão. E por conta disso, ela decidiu abandonar sua carreira. Abandonar sua carreira. O preço pode ser alto, mas a recompensa é eterna. Cristo disse para os discípulos que qualquer um que deixasse tudo ganharia 100 vezes mais aqui e a vida eterna no porvir. Será que o que precisamos abandonar hoje não vale a vida eterna? Claro que nós não temos a verdadeira noção de eternidade, né? Porque nós somos finitos, nós somos mortais. Quando fala vida eterna, a gente não consegue ter a verdadeira dimensão. Mas precisamos ter uma ideia simples. Vida eterna é nunca mais morrer. É isso. Vida eterna é nunca mais morrer. Um resumo humano falando. Então, será que o que nós precisamos abandonar hoje por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, por amor à nossa fé, será que não compensa a gente nunca mais morrer? Denzel Washington também disse que ele sentiu o chamado de Deus. Ele falou: Deus me chamou. E Deus chama todas as pessoas, né? Jesus disse que muitos são chamados, mas quantos são escolhidos? Poucos. Mas por que apenas poucos são escolhidos? Porque apenas poucos respondem ao chamado. Respondem ao chamado. E a sua decisão foi uma resposta ao chamado de Deus. E aqui mais uma vez: e se seguir a Jesus nos custasse tudo? E aí nós precisamos avaliar, né? Tudo que está em jogo. Será que é a minha reputação? Porque para muitos, né?
Quando a gente fala que é cristão, fala o quê? Isso aí é antiquado, isso aí é careta, isso aí é antigo, né? Isso aí, muitas pessoas têm ideia de cristão como uma pessoa sem sabedoria, né? Uma pessoa que não tem muito conhecimento. E isso é a ideia que muitos têm por aí. E eu fico pensando, tem pessoas que têm raiva, né? Um ódio mortal de crente, né? De cristão, né? Aí eu fico pensando, imagina como seria esse mundo sem cristianismo. Se com poucos cristãos, em comparação à totalidade dos habitantes que existem na Terra, já é do jeito que é, imagina se não existisse o cristianismo. Como que seria esse mundo? Como que as pessoas viveriam? E aqui também envolve as nossas escolhas, né? E muitas vezes nós fazemos algumas escolhas, tomamos algumas decisões sem consultarmos a Deus. E aí no final nós vemos que as nossas escolhas não foram as melhores. Lembra do acordo de Josué com os gibeonitas? Né? Josué fez ali um pacto, um acordo com eles, mas sem consultar a Deus. E depois percebeu o quê? Que havia sido enganado. E agora não podia destruir aquele povo mais. Porque tomou decisões importantes sem consultar a Deus. E devemos nos perguntar, estou disposto? E talvez ninguém vai te pedir um sacrifício extremo publicamente, mas Deus chama para fidelidade e visível. E aí eu lembro um sermão da Maísa Ribeiro, que ela está falando sobre caráter, e ela diz, sabe o que é caráter? Caráter é aquilo que você é quando você está sozinho. Quando não tem ninguém por perto. Isso é caráter. Porque aí você revela quem você realmente é. Diante das pessoas é fácil, né? É fácil. Mas quando estamos sozinhos, no nosso quarto, né? Longe das vistas de qualquer um, então ali é que revelamos quem verdadeiramente nós somos. Renunciar a Jesus significa, seguir a Jesus significa renunciar aquilo que nos serve como obstáculos e nos impede de segui-lo, de abraçar uma missão maior, de estar dispostos a perder para ganhar. Estranho, né? Perder para ganhar. Como que um perdedor vai ganhar? Não? Mas o perder aqui é no sentido do mundo, no sentido humano. Lembra quando você diz para alguém que é adventista, fala assim, mas você não trabalha no sábado? Não. Nossa, mas como é que você faz? E se chegar uma boa proposta, você não vai pegar? Não. Nossa, você vai perder? Você vai perder? Né? Mas não. Paulo diz que aquilo que as pessoas consideravam importante, ele considerou o quê? Como perda para seguir a Jesus. Mais uma vez, o custo é alto, mas o custo de não seguir a Jesus pode ser ainda maior. O custo, o preço do discipulado é alto. Não é barato. Tanto que a salvação custou o quê? A vida do Filho de Deus. Embora a salvação seja de graça para nós, mas ela teve um custo altíssimo. A vida do Filho de Deus. Então, se achamos que seguir a Jesus é um custo muito alto, mas o preço que pagamos por não seguir a Jesus é muito mais alto ainda. Essa semana nós vimos o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Creio que aqui, pelo menos a grande maioria, a polícia invadiu ali 2 morros, houve um confronto e no total tiveram 133 mortos.
Teve jovem de 14 anos, de 18 anos, 19 anos. Por quê? Fizeram a escolha errada. Decidiram não seguir a Jesus. E qual foi o preço que pagaram? Com a própria vida. Então, será que não compensa seguirmos a Jesus? Se hoje você tivesse que entregar tudo para seguir a Jesus, você entregaria? Apocalipse 3, verso 20. Abra a sua Bíblia, por favor. Já estamos encerrando. Apocalipse capítulo 3, verso 20. E diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus já está batendo a porta. Que porta? Do nosso coração. Está pedindo para que possamos segui-lo, para que possamos permitir que ele faça morada em nós. Ele está pedindo para que permitamos que seu Espírito Santo nos transforme, nos torne uma nova pessoa, um novo ser. E nessa manhã, quem sabe, ele está pedindo para que você abandone a sua carreira, a sua profissão. Mas, quem sabe, hoje ele está nos pedindo que possamos abandonar um hábito, um pecado, um relacionamento, um conforto que impede nossa entrega completa a Ele. Então, tem algum hábito, algum pecado que você precisa abandonar nessa manhã? Faça um propósito com Deus. Abandone. Abandone. Porque a serva do Senhor diz que o servo de Deus não será colocado na frente de nenhum homem que tenha ao menos uma nódoa de pecado sequer. Então você quer ser salvo? Você quer ser selado com o selo de Deus? Precisa abandonar o pecado. Quem sabe nós gastamos tempo com muitas coisas que não nos edificam e rouba de nós o tempo que nós poderíamos passar com Deus. Então, precisamos também abandonar isso. Há muitas coisas que não são ilegais, mas não são saudáveis, principalmente para a vida espiritual. Tudo aquilo que rouba o nosso tempo não é benéfico para a nossa vida espiritual. A entrega completa e sem reservas a Deus é o segredo da vitória. Caminho a Cristo, página 43. E mais uma vez nessa manhã, você está disposto? Jesus está chamando cada um de nós a segui-lo completamente. O discipulado verdadeiro exige entrega. Seguir a Jesus pode custar tudo, mas vale infinitamente mais do que qualquer coisa que possamos perder aqui. A cruz vem antes da coroa. A batalha vem antes da vitória. Já viu alguém ganhar uma batalha sem luz? O livro de Apocalipse diz que o céu será para quem? Para os vencedores. Tem vários textos lá que diz ao que vencer, ao que vencer. Então, ao vencedor tem uma promessa dada por Jesus. Somente quem vencer herdará a vida eterna. E a pergunta é: está disposto a me seguir? Mesmo que te custe tudo? Mais uma vez, o que é tudo para você?
Às vezes nós falamos assim: o meu filho é tudo para mim. A minha família é tudo para mim. Outras pessoas têm outras coisas, né? Que é tudo. Às vezes até nós falamos assim: eu daria tudo para conseguir tal coisa. Né? O que é tudo para você? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. E que possamos orar a Deus, pedindo coragem, rendição, alegria e desejo de decidirmos fazer uma entrega total e completa a Jesus. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos ouvir uma mensagem musical? E logo em seguida nós cantaremos o hino 295.